Revelado. O plano divino por trás da destruição dos cananeus. Uma história transformadora de Fé. No terceiro ano de Joaquim, em meio à vastidão da terra prometida, os israelitas acampavam em Gilgal, a poucos passos das imponentes muralhas de Jericó. As estrelas brilhavam intensamente no céu, enquanto Josué, o escolhido de Deus, contemplava a tarefa monumental que o aguardava. Ele olhava para as muralhas que se erguiam como um símbolo da resistência contra os planos divinos. O peso da história e da promessa pairava sobre ele, recordando a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Seu coração pulsava de determinação, mas também com o temor reverente de um líder chamado a conduzir seu povo em uma empreitada gloriosa. Na calada daquela noite silenciosa, uma voz ecoou em seu coração: tudo que Deus entregar a vocês, vocês devem conquistar. Josué 1:3. A responsabilidade que recaía sobre seus ombros parecia pesada, e Josué sabia das práticas malignas dos cananeus que adoravam ídolos. O clamor por justiça se fez ouvir dentro dele. Com isso, a determinação de levar seu povo à batalha contra a injustiça. Ao amanhecer, Josué reuniu os príncipes e líderes dos israelitas, instruindo-os sobre a estratégia que receberá do Senhor: marchar em silêncio ao redor das muralhas de Jericó por 6 dias. No 7º dia, os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo gritaria. A ordem parecia absurda e desafiadora, um teste de fé que exigia submissão total à vontade divina. Era uma tarefa que, humanamente, não parecia levar a nada a não ser ao riso do inimigo, mas a vitória não viria das armas, mas da intervenção do Altíssimo. Nos dias que se seguiram, enquanto marchavam em silêncio, o vento soprava suavemente, trazendo consigo murmúrios de dúvida entre os israelitas. Por que não lutamos? Alguns sussurravam, mas muitos, crentes nas promessas de Deus, permaneceram firmes. A resistência à vontade divina se tornava palpável como as pedras da fortaleza que olhavam para eles. No 7º dia, quando o sol despontava no horizonte, a tensão era palpável. Os sacerdotes levantaram as trombetas, e o som que ecoou pelas montanhas ressoava como um sinal da glória de Deus. Ao soar das trombetas, um grito uníssono invadiu o ar, e o céu pareceu abrir-se em resposta ao clamor do povo. As muralhas, aquele símbolo de opressão e medo, começaram a ruir, caindo em um estrondo que parecia ecoar em toda a terra. Mas à medida que a poeira do colapso se assentava, Josué sentiu uma inquietação interna. Como essa vitória, um ato de justiça contra a corrupção moral, se encaixava no plano redentor de Deus? Ele olhou para seu povo e viu não apenas guerreiros, mas almas em busca de propósito e esperança. A satisfação de uma batalha vencida se misturava com questionamentos sobre a verdadeira natureza do plano divino que se revelava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O que realmente significava essa conquista? Era selvageria ou justiça? Josué sabia que o plano de Deus era maior do que a mente humana poderia compreender, um mistério que apenas começava a se revelar no contexto da nova terra ao alcance. As noites em Gilgal tornavam-se mais longas, e em seu coração, ele clamava ao Senhor por clareza, enquanto um novo capítulo se abria para Israel, repleto de promessas e desafios que exigiriam ainda mais fé. Assim, a jornada apenas começava, e o eco de muralhas caindo se tornava um lembrete do poder que opera quando a fé é colocada em ação. Enquanto a poeira das muralhas de Jericó se assentava, um murmúrio de espanto e admiração tomou conta do povo de Israel. Os israelitas, ao verem a ação sobrenatural de Deus, não apenas glorificaram o Senhor, mas também refletiram sobre o significado daquela conquista. Josué, com o olhar fixo no horizonte, ainda sentia o peso das decisões que se aproximavam. O eco da vitória ainda reverberava em sua mente, mas ele buscava discernimento para o que viria a seguir. Naquela manhã, depois da vitória, o Senhor chamou Josué para uma nova conversa. Levante-se e santifique o povo, disse o Senhor.
Porque amanhã farei maravilhas entre vocês. Josué 3:5. Era um comando claro e direto. A santidade do povo deveria ser restaurada diante do Senhor, pois as batalhas que viriam exigiriam um coração puro e uma fé inabalável. Josué se apressou em atender ao chamado divino. Reuniu as tribos de Israel e declarou: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas entre vós. As palavras de Josué carregavam um peso, uma seriedade que reverberava nos corações de todos. Eles sabiam que, para conquistar a terra prometida, precisavam estar preparados não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Os líderes e os sacerdotes se uniram em oração e arrependimento, buscando a direção de Deus. Os sacrifícios foram oferecidos, as roupas foram lavadas e todo o povo se dedicou a se purificar. Era um compromisso coletivo, uma resposta ao chamado da santidade. Contudo, dentro de Josué, uma nova inquietação começou a se formar. O que mais o Senhor estava se preparando para revelar? Dias se passaram desde a queda das muralhas. Enquanto o povo se preparava para a sua próxima batalha contra Ai, Josué se encontrou diante de um dilema inquietante. Sabia que havia exigências a serem cumpridas além da simples vitória militar. Ele sentiu que o pecado que poderia estar escondido no acampamento poderia desafiar a bênção que recebiam. E era assim que suas preocupações o levavam a contemplar um novo sopro de esperança e advertência. Porque o Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso, Josué murmurou para si mesmo, lembrando-se das instruções que haviam sido dadas a Moisés. A santidade de Deus não poderia ser ignorada. Ele sabia que, se houvesse desobediência no meio do povo, a mão de Deus poderia ser retirada. A tensão era palpável, como uma tempestade prestes a estourar. Então, enquanto o povo se preparava, Josué enviou espiões a Ai para avaliar a situação. Os espiões retornaram com uma mensagem que trouxe um misto de certeza e temor: não precisaremos de todo o povo, pois Ai é uma cidade pequena. Confiante, Josué determinou que enviariam apenas 3.000 homens. Mas no fundo, uma voz inquieta o lembrava que não era apenas a força bélica que determinava a vitória, mas a retidão diante de Deus. Aquela noite, enquanto o povo aguardava ansioso pela batalha que estava por vir, Josué não pôde dormir. Ele buscou a face de Deus, pedindo confirmação sobre a estratégia. O eco da palavra de Deus ainda ressoava em sua mente, mas a incerteza sobre o futuro pesava sobre seu coração. Ó Senhor, como nos reerguemos diante do que temos pela frente? Ele clamou. Na guerra, a vitória é tua, mas em cada coração que luta, deve haver fidelidade. Na calada da noite, enquanto meditava em suas preocupações, ele ouviu um som distinto. Era como o murmúrio do vento entre as árvores, mas havia algo mais, uma presença divina. Josué, disse uma voz suave, o que se fez no passado é apenas o primeiro passo em meu plano soberano. A vitória requer mais do que armas, requer um povo totalmente comprometido. Prepare-se, porque Israel enfrentará não só inimigos, mas também as consequências de suas ações. Assim, a batalha de Ai não era apenas um confronto físico, mas uma oportunidade para o povo de Deus se restaurar a uma fidelidade que havia sido esquecida. O Senhor estava pronto para fazer maravilhas, mas primeiro, os corações deveriam estar alinhados à sua vontade. Através daquela luta, o plano soberano de Deus se tornaria ainda mais claro. E quando vocês se levantarem novamente, a voz do Senhor continuou, entendam que no silêncio e na oração, na vitória e na derrota, o meu propósito se cumprirá. E assim, Josué olhou para o céu, esperançoso, sabendo que o próximo desafio não era apenas uma batalha na carne, mas uma profunda jornada de fé e transformação. O futuro se desenrolava à frente, repleto de mistério, aguardando a revelação do plano divino. Na alvorada do dia seguinte, a luz do sol irrompeu pelo acampamento de Israel, trazendo com ela um ar de expectativa. O povo movia-se com pressa, preparado para a batalha. O nervosismo pulsava nos corações de muitos, mas a determinação de seguir adiante era palpável. Josué, tendo se elevado em oração durante a noite, sentia que as palavras da voz divina ainda ecoavam em seus ouvidos. Levantem-se, pois hoje enfrentaremos Ai, ele declarou ao povo, sua voz firme e cheia da autoridade que vinha de Deus. Mas lembrem-se, antes de qualquer coisa, que é preciso confessar e se purificar. A seriedade de suas palavras trouxe um silêncio respeitoso.
cada um encará-la a própria conduta, ciente de que a desobediência poderia não apenas custar-lhes a batalha, mas mais profundamente, a presença do Senhor entre eles. Enquanto os homens se preparavam, Josué se dirigiu ao sacerdote Eleazar. Leve a arca da aliança à frente, pois ela é nosso símbolo de esperança e garantia de vitória. Somente através dela poderemos manter nossa relação com o Senhor em pé. O sacerdote assentiu e, em seguida, a arca foi erguida, portadora de um significado que transcendera as palavras. Os guerreiros marcharam em direção a Ai, a cidade amaldiçoada que se erguia diante deles, um bastião de resistência que desafiaria a fé e a integridade de Israel. A cidade pequena, mas fortificada, principiava a se animar ao saber da aproximação do exército israelita. A adrenalina e o medo alinhavam-se em um tenso equilíbrio enquanto os homens de Ai se preparavam para defender suas muradas. A primeira investida de Israel foi ardente, mas o que se seguiu foi um hino de desespero inesperado. Ai, pequenas em número, atacou ferozmente, provocando a retirada dos israelitas. O pavor tomou conta do acampamento. 3.000 homens haviam sido enviados, mas a derrota os engoliu. Josué se viu em meio ao lamento e ao desastre. Ó Senhor, por que fizeste isso? Ele gritou, angustiado, caindo de joelhos em busca de resposta. O céu carregado de nuvens parecia acompanhar seu desespero, refletindo a gravidade do que acontecerá. Foi nesse instante que a voz do Senhor penetrou o silêncio angustiante e falou novamente a Josué. Levante-se. Por que você está prostrado? Israel tem pecado, eles têm quebrado minha aliança. Josué 7, 10, 11. A revelação da desobediência entre seu povo fez o coração de Josué tremer. Ergam-se, pois entre vocês existe um pecado oculto, instruiu o Senhor com firmeza. É necessário que cada um venha à luz e confesse seu erro. Josué, tomado de uma responsabilidade sem igual, convocou o povo e os fez marchar diante do Senhor, prontos para enfrentar a verdade que poderia lhes custar a vida. Os clãs foram chamados um a um, e o Senhor revelou que havia um homem em particular, Acã, que havia levado para si os tesouros do que fora consagrado à destruição. O povo ficou em choque ao tomar conhecimento da traição que poderia levar a nação à ruína. Por que desobedeceste às ordens do Senhor? Josué perguntou aflito. Tua avareza trouxe a ira de Deus sobre nós. O Senhor não abandonará nossa causa, mas primeiro, o pecado deve ser expurgado. Josué 7:25. E assim, Acã confessou sua falta, histericamente mencionando as riquezas que haviam seduzido seu coração, que o levaram à desobediência. O peso do pecado era profundo, e a necessidade de purificação tornou-se um clamor coletivo para o povo de Israel. Após os eventos que se desenrolaram daquela manhã, Josué olhou novamente para o horizonte, compreendendo que aquilo que parecia uma derrota quase consumiu a vontade de tudo que eles tinham conquistado. Mas nas lágrimas da vergonha e no arrependimento sincero, ele vislumbrou a luz do perdão divino. Mesmo em nossa fraqueza, Senhor, faze-nos refletir tua grandeza, ele clamou. E, assim, estava claro que o plano de Deus não era apenas sobre a conquista de terras, mas sobre a limpeza de corações em um povo. O Senhor tratava não só das nações vizinhas, mas também do próprio Israel, levando-os a um renovo que ultrapassaria gerações. Agora, com um novo chamado à santidade e ao arrependimento, uma intervenção divina aguardava sua vez de se desdobrar. O Senhor prometeu um novo recomeço e vitória, mas somente depois que o povo provasse sua verdadeira fé. E assim, a revelação do plano soberano de Deus continuava, tecendo ainda mais o destino de Israel, onde cada ato, cada desvio e cada retorno ao Senhor trazia consigo a revelação do amor divino que se manifestava em cada batalha que estavam por enfrentar. O coração de Josué se preparava para mais, e ele sabia que esse era apenas o começo de algo grandioso. E levantou-se de madrugada, Josué, determinado e cheio de novo ânimo. Ele havia recebido a ordem do Senhor, e agora dirigiu sua atenção à nação de Israel com um fervor renovado. O que nos espera em Ai ainda está nas mãos de Deus, ele murmurou para si mesmo, enquanto o amanhecer começava a pintar o céu de roseiro e dourado. O povo, ciente de que um novo testamento começava a se desenhar na história de Israel, olhava para ele como a fonte de sua esperança. Preparai-vos, ó Israel, pois o Senhor está conosco novamente! Exclamou Josué ao reunir os príncipes de cada tribo. Hoje enfrentaremos a cidade de Ai uma vez mais.
Mas, desta vez, vamos na força e na confiança do nosso Deus. Ele nos ordenou um novo plano. Preparem-se para agir segundo sua direção. Enquanto eles se armavam, o Senhor falou com Josué diretamente: envie um número menor de homens para Ai. Desta vez, você terá a vitória, mas você deve seguir meu plano. O coração de Josué palpitava ao ouvir a voz do seu Deus, uma certeza de que a vitória não vinha apenas pela força, mas pela obediência. 3.000 homens bastarão, disse. Os guerreiros, embora inicialmente hesitantes devido à amarga derrota anterior, foram encorajados pelo espírito de unidade e pela certeza de que, como se disse em Êxodo 14:13, o Senhor lutará por vós, e vós estareis em silêncio. Eles marcharam, a arca da aliança à frente, como um farol que guiava os seus passos, radiando a presença do Senhor entre eles. A cidade de Ai, por sua vez, festejava sua vitória, imbuídos de confiança na fortaleza de suas muralhas. No entanto, uma sombra de dúvida começou a pairar sobre o coração de seu rei. Ele não sabia que o Deus de Israel estava orquestrando uma reviravolta. Assim, aconteceu que quando os israelitas se aproximaram, o povo de Ai avançou para a batalha, como um leão sedento de presa. A luta foi feroz, e o combate acirrado, mas quando o exército de Ai se lançou à investida, um elemento crucial se destacou: Josué havia instruído seus homens a simularem uma retirada. Como peixes sendo fisgados, os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, deixando suas muralhas desprotegidas e o seu coração, orgulhoso, apostando nesta vitória. Agora, vamos, povo de Israel! Voltem e gritem com toda a força, pois o Senhor nosso Deus nos deu a cidade, gritou Josué ao levantar a sua lança em direção às muralhas enfraquecidas. E, como um modo de comunicação divina, os israelitas, antes destroçados pela derrota, começaram a gritar em uníssono, um clamor que ressoava e quebrava as correntes do medo. O momento de vitória chegou quando levantaram suas vozes ao Senhor, e nessas palmas de glória, não apenas as paredes de Ai, mas também seus corações estremeceu. O exército de Israel se uniu e entrou por suas portas, e Ai foi conquistada. O Deus de Israel, que havia se mostrado imutável, foi adorado e glorificado. Enquanto os israelitas saíam triunfantes, Josué, ainda balançando a lança, olhou para os céus e orou agradecendo. Contudo, sabia bem que a história de Ai não tratava apenas de uma cidade, era uma lição de confiança e disciplina na soberania divina. Senhor, que este triunfo não nos faça esquecer o que aprendemos na derrota. Ele suplicava, ciente das tentações que aguardavam o povo, mesmo em tempos de vitória. Assim, enquanto o eco da vitória ressoava, uma nova revelação surgia nas linhas do plano soberano de Deus. O Senhor lhe disse: a partir deste dia, Israel será conhecido não apenas pela conquista das terras, mas pela firmeza de sua fé. Eu estabelecerei um testemunho através de vocês, e as nações saberão que eu sou o Senhor. E a história continuaria, mas o que não sabiam, era que provas e desafios ainda aguardavam. Haverá batalhas maiores à frente, e não será em suas forças que terão a vitória, mas somente em meu plano, era a mensagem que se formava na brisa da manhã, deixando Josué e o povo com um despertar de fé e uma expectativa ardente sobre o que Deus ainda tinha reservado para eles. Josué permaneceu em pé sobre as ruínas de Ai, seus pensamentos vívidos, lutando entre a alegria da vitória e a consciência de que a jornada do povo de Israel estava longe de ser concluída. De repente, uma mensagem divina trouxe firmeza ao seu coração: esse é apenas o começo. Prepare-se, pois a próxima batalha demandará mais do que você imagina. Enquanto o sol se movia lentamente pelo céu, Josué reuniu o povo novamente. Irmãos, hoje somos vitoriosos, mas não podemos nos acomodar. Lembrem-se, nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra potestades e principados. O Senhor nos chamou para uma missão maior, e a primeira parte de nosso chamado foi cumprida. O caminho à frente está cheio de desafios, e precisamos de coragem e fé. Devemos consagrar a cidade de Ai ao Senhor, como um sinal de nossa obediência e fidelidade. Os israelitas assentiram, lembrando-se do cuidado do Senhor ao guiá-los até aquele momento. Foram até as chamas da cidade ainda fumegantes para oferecer holocaustos e celebrações em honra ao Deus que os tinha livrado do medo e da derrota. Com cada sacrifício e oração, pedirei a Deus que nos mostre o próximo passo, afirmou Josué, levantando a mão e fazendo o povo repetir as palavras que ressoavam como um hino de fé.
Assim como prometeu, que sejamos um povo que não vacila em sua confiança em Deus, mas nas sombras, uma inquietude pairava. Os reis da terra, ao ouvirem sobre a derrota de Ai, começaram a reunir seus exércitos. O rei de Jericó, tomado pela fúria e pelo desespero, convocou uma assembleia dos governantes das cidades vizinhas para articular um contra-ataque. Precisamos agir antes que o Deus de Israel se torne uma força imbatível. Eles estão sendo fortalecidos, e nossa única chance é unirmos nossas forças agora. Ele gritou, a determinação enraizada no medo de perder não apenas sua cidade, mas seu povo. Naquela noite, enquanto os israelitas descansavam sob a sombra da vitória, o Senhor novamente falou a Josué em um sonho. Levante-se e prepare-se, disse a voz suave que ressoou em seu coração. Para onde você irá a seguir será um passo de fé maior. Eu estou fazendo algo novo no meio do meu povo. Não será suficiente apenas conquistar cidades, eu desejo conquistar corações. A verdade da minha promessa passará a se revelar em meio à batalha que se aproxima. Somente a fé em mim poderá sustentá-los. Josué despertou de seu sonho, o coração em chamas. Ele reuniu os príncipes e os guerreiros novamente. Uma nova jornada se aproxima. O Senhor deseja que cada um de nós nos consagre ainda mais esta terra, pois adversidades deverão ser enfrentadas, e somente por meio deles seremos fortalecidos. O povo escutou com atenção, pois compreendia que agora a luta se tornaria mais intensa. Enquanto isso, as terras ao redor de Jericó se preparavam para o confronto. Os rumores de invencibilidade de Israel começaram a espalhar-se como fogo, e com eles, o medo. Na mente dos habitantes da cidade, a certeza crescia de que, assim como Ai, seus dias de domínio estavam contados. Precisamos de um plano, pronunciou o líder dos cananeus, com o coração agitado. Se não paras as águas dos inimigos antes que eles cheguem, seremos arrastados pela correnteza do nosso destino. Assim, a tensão crescia em ambos os lados. Para os israelitas, era um teste de fé, para os cananeus, uma luta pela sobrevivência. E, enquanto os ventos mudavam, tanto a certeza quanto a incerteza foram trabalhadas na grande tapeçaria do plano soberano de Deus. A vitória estava sendo tecida com agulhas de confronto e promessas. Preparai-vos, exclamou Josué, impelido pela convicção de que um grande chamado se erguia diante dele e do seu povo. A bata do Senhor nos guiará através da batalha que nos aguarda. Ele está conosco, e a vitória será uma prova de sua eterna fidelidade. Lembrem-se, o que está reservado para nós vai além da conquista física. É uma preparação para algo eterno. Enquanto palavras de encorajamento ecoavam, os israelitas sentiram o peso da responsabilidade dada pelo Senhor. E assim, com a certeza pulsando em seus corações, prepararam-se para o que viria. E na escuridão da noite, um poder invisível começava a mover-se, delineando uma revelação divina por trás de cada ação. Muralhas seriam desmoronadas, e um testemunho renasceria entre as nações. Ainda assim, uma dúvida pairava no ar: estamos realmente prontos? O que será a próxima ordem de Deus? Josué olhou para o céu estrelado, sabendo que a batalha da fé começara, e que a jornada não era feita apenas de triunfo, mas de abandono nas mãos daquele que guia. Na alvorada de um novo dia, um silêncio pesado pairava sobre os acampamentos israelitas. Cada homem e mulher estava ciente de que a próxima batalha não seria um simples confronto. O Senhor havia falado a Josué. O peso daquela missão ainda reverberava em seus corações. Movendo-se entre as fileiras de soldados, Josué buscava assegurar-se de que a coragem e a fé estavam firmes na mente de seu povo. Levantem-se! Preparem-se para o que está por vir. Hoje, clama-nos a vitória. Hoje, as promessas de Deus se cumprirão diante de nossos olhos. O povo começou a se reunir, seus rostos marcados pela determinação que brotava de suas esperanças e exortações. As palavras de Josué ressoavam com reverberações de um Deus que não falha em suas promessas, assim como o Senhor dissera a ele em sonho. O dia parecia carregado de expectativa, como se até mesmo a própria terra estivesse esperando pela ordem celestial. Enquanto isso, do outro lado do vale, os cananeus alimentavam sua própria esperança, movidos por um plano desesperado. Os reis da cidade se reuniam em Jericó, cada um acentuando a urgência de sua posição ao redor da mesa.
Se não atacarmos agora, seremos perdidos! Exclamou um dos generais, sua frustração transparecendo em seu tom. Israel cresceu em número e em confiança. Precisamos unir todas as nossas forças. Calma, amigos, disse o rei de Jericó, levantando uma mão para acalmar a multidão agitada. Seja qual for o plano, precisamos da sabedoria e do apoio de nossos deuses. Chamemos os sacerdotes, que façam rituais para invocar poder sobre nós. Utilizaremos nossos ídolos para fortalecer nossa resistência. E assim, numa noite impregnada pela escuridão do medo e da incerteza, os cananeus apresentavam sacrifícios diante de suas divindades. Eles esperavam um milagre, mas ignoravam o Deus de Israel, que havia chamado tanto o céu quanto a terra para testemunhar o desfecho que se avizinhava. Naquele momento confuso e tenso, a nuvem da presença de Deus começou a se mover sobre as fileiras de Israel. Um sussurro penetrante foi ouvido: eu irei adiante de você, não tenha medo, pois os seus inimigos não prevalecerão. A voz era clara e firme, e ecoou pela mente de Josué como um comando divino. Ele então reconheceu que a verdadeira batalha não era apenas física, mas uma luta espiritual pela posse das promessas de Deus. Com o sol se elevando, Josué subiu uma colina e, olhando para Jericó, sentiu uma intensidade espiritual crescente. Ele sabia que seu sucesso não dependia da força dos israelitas, mas da fidelidade de Deus. Nosso Deus é um Deus que luta por nós, lembrem-se de cada vitória, dos muros que caíram na crônica de nossa caminhada. Ele é o nosso refúgio em tempos de necessidade. O povo respondeu em oração, as vozes se entrelaçando em um clamor coletivo. Naquela atmosfera de busca sincera, a insegurança transformou-se em unidade e determinação. Finalmente, quando a luz do dia começou a tocar os contornos de Jericó, Josué marchou adiante, guiando os homens e mulheres de fé com um só objetivo: cumprir a ordem do Senhor. Continuem firmes. Sejamos ousados na fé e aminhemos a palavra que nos foi dada. Avançamos, não apenas para conquistar, mas para libertar o coração do povo desta terra da escravidão a ídolos. E enquanto a multidão de Israel avançava, sinais de uma batalha espiritual começaram a se manifestar. As paredes de Jericó já sentiam a pressão do poder que se aproximava. Dentro da cidade, um sentimento de pânico começou a tomar conta. A esperança dos cananeus desvaneceu-se quando perceberam que suas divindades não podiam salvá-los. E com a conscientização crescente de que um grande movimento estava em curso, Josué olhou para o céu. Assim como o Senhor prometeu, as muralhas cairão. E um novo tempo se erguerá para o seu povo. Mas que mensagens estão ocultas nos desígnios do Senhor? Com essa reflexão, uma nova visão se formava na mente de Josué, enquanto ainda cortava o ar com seu chamado à ação. Portanto, ambos os exércitos se preparavam para o embate, um imenso poder estava em jogo. E uma verdade inquietante era revelada: Josué sentia que a resolução da batalha não seria meramente física, mas espiritualmente transformadora. Os desígnios divinos estavam prestes a encontrar um novo cumprimento, criando um eco eterno no testemunho de seu Deus. O que haveria ainda por revelar? Que irromperia das cinzas da guerra? A resposta ainda permanecia oculta nas mãos do Altíssimo. Enquanto Josué e o povo de Israel avançavam, a tensão aumentava no ar. Cada passo em direção a Jericó fazia ecoar as promessas divinas em seus corações. Os sons de tambores e gritos de guerra dos cananeus enchiam o vale, misturados ao clamor da terra, como se toda a criação estivesse prestes a explodir em um clamor divino. Preparem-se para o chofar! Gritou Josué, seu olhar fixo na cidade. O toque do chifre era um símbolo de convocação à guerra e de adoração ao Senhor. Ele sabia que a estratégia revelada a ele por Deus se desenvolveria em ações não apenas humanas, mas com um impulsionar celestial. A multidão de Israel, unida em propósito, começou a marchar em volta da cidade, seus pés pesados contra o solo como o batido do coração de um ser vivo. A presença de Deus estava com eles, e uma certeza inabalável atravessava seus seres. Os muros de Jericó estavam prestes a conhecer a força da obediência de um povo que confiava em seu Deus. No interior da cidade, os cananeus se preparavam para o confronto que julgavam ter domínio. Fechem os portões! Eles não passarão, ordenou o rei de Jericó, mas mesmo enquanto proferia essas palavras, um sentimento de misticismo e medo se espalhava entre os habitantes.
O sussurro da presença de Israel ecoava como um prenúncio de uma tempestade. Enquanto os israelitas marchavam em torno das muralhas, levando consigo o clamor de oração abrangente, Josué, sendo guiado pelo Espírito, teve uma visão que o atravessou como um raio. As muralhas são símbolo de opressão e idolatria. Não são apenas paredes, mas barreiras à liberdade e um relacionamento com o Deus verdadeiro. Ele compreenderá que esta guerra transcendia o espaço físico, refletindo uma batalha espiritual entre um mundo de luz e um mundo de escuridão. Ao chegarem ao 7º dia, o Senhor falará novamente. Neste dia, cercarão a cidade 7 vezes. A exortação de sua fiel liderança preenchia os corações com coragem. Josué lembrou-se de que a obediência traria não só a derrubada das barreiras físicas, mas também a libertação espiritual que seu povo necessitava. 7 voltas foram feitas ao redor das muralhas de Jericó, e o som do chofar ecoou mais alto do que nunca. Um profundo silêncio havia caído como uma neblina sobre o povo e, enquanto a última volta se completava, a ordem de Josué ecoou: gritem, pois o Senhor lhes deu a cidade. A explosão de vozes, aliadas à presença indomável do Deus de Israel, reverberou pelo vale. As muralhas, que pareceram intransponíveis, tremeram como folhas ao vento, e, em um movimento da mão divina, foram reduzidas a pó diante da fé unida do povo. O ocorrido foi mais do que um ato de destruição, era uma declaração do poder do Senhor sobre ídolos e opressão. Naquele momento, a promessa de Deus se tornará realidade, e a glória do Senhor se manifestará diante de seus escolhidos. Cada homem e mulher viu a obra da mão de Deus, e a revoada de gritos de júbilo declarou a vitória. Mas, ao mesmo tempo, um clima de temor afligia o coração de Josué. Que novo desígnio o Senhor nos revelará? Refletiu consigo mesmo. E assim, no crepúsculo daquela grande vitória, enquanto o povo se animava com as recompensas da conquista, Josué sentiu a inquietação na sua alma. Uma nova tarefa se aproximava. A morte de muitos habitantes de Jericó não era apenas o fim, mas o início de um novo capítulo no plano de Deus. O que a destruição de Jericó realmente representava para as nações vizinhas? Qual seria o impacto da ação divinal sobre os povos restantes? Como um eco distante, a voz de Yahvé ressoava em sua mente: cada terra tem suas sombras, e suas muralhas ainda permanecem eretas. Prepare-se, pois você e seu povo não terminarão aqui. Eu os levarei a um novo caminho, onde Meribá e Massa estarão à sua frente. O verdadeiro desafio está apenas começando. Com estas palavras pairando em seu coração, Josué percebeu que a batalha não estava apenas nas muralhas derrubadas, mas na transformação do povo de Israel para cumprir sua vocação. E assim, na essência do que estava por vir, ele perguntou em oração: Senhor, quais mistérios estão ocultos em seus desígnios, e qual será o nosso papel nesse grande plano? E aconteceu que, após a vitória sobre Jericó, Josué convocou os líderes de Israel, o povo se reuniu, e o olhar de todos estava sobre ele. Ouçam, Israel, começou Josué, sua voz cheia de uma nova determinação. O Senhor nosso Deus nos entregou a cidade, suas muralhas desmoronaram como promessas feitas em fé. Mas não nos deixamos enganar pela simples vitória. Esta é apenas uma parte do plano que Deus tem para nós. Enquanto o povo escutava, um vento suave surgia, trazendo consigo um cheiro de grãos queimados e um sussurro do Espírito. Josué lembrou que as ações de Deus não eram apenas para um único momento, mas indicavam um processo divino que se estenderia por gerações. Ele, como líder, deveria instruir seu povo, não somente no aspecto da batalha física, mas na batalha espiritual que ainda estava por vir. Ergam-se os nossos olhos! Há mais a ser feito, exclamou. O Senhor nos disse que havia um caminho que ainda precisaríamos percorrer. Meribá e Massa não estão muito longe, é aqui que começará nossa verdadeira jornada de consagração e aprendizado. Ele dirigiu seus olhos ao horizonte, onde o sol começava a se pôr, criando um espetáculo de cores que pareciam refletir a glória de Deus. No entanto, naquele mesmo momento, no seio de Israel havia um murmúrio, um sentimento de euforia aliada ao temor. Alguns começaram a duvidar e a questionar: como podemos avançar mais se seguimos um Deus que exige tanto de nós? Outros, no entanto, ansiavam por entender: que nova revelação nos espera? Que sombras do passado estão prestes a emergir? Na terra que nos está prometida, enfrentaremos adversidades que não imaginamos,
continuou Josué, sem seu olhar se desviar do horizonte. Não se deixem levar pela força emocional do triunfo. Examinem seus corações, pois, conforme avançamos, seremos provados como nunca antes. A obediência é a chave que manterá nosso caminho iluminado. Naquele instante, o Espírito de Deus pecou sobre Josué mais uma vez, e ele exclamou: cuidado com a tentação de se deixar levar pelo que é fácil. Lembrem-se de Acã, aquele que transgrediu ao tomar dos itens consagrados. A desobediência não trará somente ruína a um homem, mas ao povo como um todo. Aqueles que tinham fé podiam sentir a gravidade da advertência. Uma sombra caiu sobre o acampamento, e um profundo silêncio se seguiu à lembrança do erro, uma advertência de que a soberania de Deus exigia mais do que apenas ação, era preciso um coração que o buscasse fervorosamente. Entretanto, naquele ambiente de temor e reverência, Josué olhou para a multidão e viu Raabe em pé a um lado, firme e confiante. Ela havia testemunhado o juízo do Senhor sobre sua própria cidade, mais importante, a misericórdia que Deus havia demonstrado ao preservar ela e sua família. A fé dela é um testemunho, pensou Josué. E nós também devemos seguir o que foi ordenado, crendo no que ainda virá. Assim, preparem-se, ordenou Josué, intensamente. Por pouco, não perecemos em nosso caminho. Vamos conquistar, mas primeiramente precisamos nos consagrar ao Senhor. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. O Senhor está nos guiando para uma nova jornada, mas como sua aliança, devemos nos manter santos, dedicados ao seu nome. O povo estremeceu ao ouvir estas palavras. O peso da responsabilidade era palpável, e por um breve momento, uma certeza inquietante pairou no ar: estamos prontos para o que o Senhor nos revelará? E assim, o povo retornou às suas tendas, refletindo sobre as palavras de seu líder. O que significaria a verdadeira consagração diante de um Deus que não apenas salvava, mas também exigia? Uma nova batalha se aproximava, e não era apenas contra homens, mas contra as sombras que ainda permaneciam em suas almas. Enquanto isso, no silêncio da noite, a voz de Deus penetrava o coração de Josué novamente: meu povo se levantará, mas prepare-os, pois a verdadeira vitória não é apenas pela espada, mas pela santidade. Haverá mais segredos revelados em sua jornada. Os muros que caíram eram apenas o começo. Com uma preocupação crescente e uma nova expectativa, Josué viu um mistério se desdobrar diante dele. Como seria essa jornada de verdadeira consagração? Que sombras ou fantasmas se ergueriam à medida que avançássemos? Em meio à incerteza, ele esperava a revelação do Senhor, pronto para ouvir a instrução que mudaria o destino de Israel mais uma vez. E aconteceu que, ao amanhecer, a luz começou a se infiltrar entre os tendas do acampamento de Israel, revelando a paisagem marcada pela vitória e pela transformação. Josué, levantando-se antes do sol, buscou um lugar solene para orar. Seu coração estava pesado, mas sua esperança permanecia firme na promessa de Deus. Senhor, guia-me nesta jornada que se aproxima, clamou ele, seu espírito imerso em comunhão com o Altíssimo. Que os caminhos de cada um de nós sejam firmados em Ti, que possamos resistir à tentação da oferta fácil, e buscar o que é santo e agradável em Teus olhos. Enquanto Josué orava, a terra em volta parecia vibrar. Um som distante de águas correntes pode ser ouvido, e ele sentiu que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Então, ao abrir os olhos, ele viu um homem se aproximando, vestindo uma armadura brilhante, sua aparência radiante como o próprio sol. Sou o príncipe do exército do Senhor, declarou ele, sua voz ressoando como trovão, mas ao mesmo tempo suave como a brisa. Venho para preparar o seu caminho, Josué, porque o Senhor de hostes está com você nestes dias difíceis. Que mensagem trouxeste de Deus? Perguntou Josué, alarmado e em reverência. Deus é fiel em seus planos. Ele discerniu o coração de cada homem em Israel, respondeu o príncipe, e ele está prestes a revelar o que o povo segue. Caminhem em obediência e preparem-se, pois o próximo desafio os levará a enfrentar inimigos além das muralhas de cidades. Vocês enfrentarão as fraquezas de seus próprios corações. Josué ficou perplexo, e um manto de temor recaiu sobre ele, lembrando das advertências que proferira ao povo. Senhor, como podemos preparar nossos corações? O que deve ser feito para assegurar que não falharemos novamente?
Consagrem-se, respondeu o ser celestial, com um olhar penetrante. Observe cada detalhe do que está por vir. O Senhor deseja moldar a cada um de vocês para que se tornem um povo santo. A operação da desobediência se erguerá como uma montanha, e aqueles que não se arrependerem se tornarão como pedras, pesadas e sem vida. Assim como Deus não poupou a Jericó, também não poupará aqueles que continuam em rebeldia. A terra clama por justiça. A cada palavra, um profundo senso de urgência invadia Josué. O que devemos fazer, então? Sua voz reverberava numa mistura de temor e determinação. O príncipe do exército respondeu: declarem Jeová como seu Deus. Renunciem a toda idolatria que ainda possa estar entre vocês. Hoje, a purificação deve começar. Intercedam uns pelos outros, confiem e vigiem, pois os inimigos das suas almas se aproximam. Josué aceitou a mensagem e voltou ao acampamento, onde o povo já se reunia, ansioso, perguntando sobre o que viria. Israelitas, exclamou ele, com fervor, o Senhor de hostes está conosco. Preparem-se para o que será exigido de nós. Hoje, temos uma missão de consagração que irá além de nossas expectativas. O tempo de escolha é agora. Um sinal confirmará a lealdade dos corações. Haverá um tempo de separação e purificação antes que avancemos para a próxima batalha. Um murmurinho começou a se espalhar entre as fileiras. Alguns pareciam entender a gravidade da advertência, outros hesitavam, suas dúvidas borbulhando à superfície. O príncipe do exército havia falado, mas o que isto realmente significava para cada um deles? E naquele instante, um vento forte começou a soprar, e uma presença imponente tomou conta do acampamento, fazendo com que todos olhassem para seus líderes em busca de respostas. O clima mudava, e a urgência da consagração tornava-se palpável. Deus nos mostrou muito até agora, e está claro que não podemos entrar em novos reinos sem a purificação necessária. Preparem seus corações e orações, porque o Senhor está revelando um plano que irá transcender tudo o que conhecemos. Enquanto as palavras ecoavam no ar, um sentimento de reverência e expectativa uniu o povo. Estamos prontos, Josué, gritou um dos líderes. Outros assentiram, determinados a se submeterem a essa nova jornada. E, no silêncio que se seguiu, Josué sabia que um novo começo estava prestes a surgir, trazendo não apenas desafios, mas a verdadeira transformação em seu povo. As sombras que ainda habitavam em seus corações começariam a se dissipar à medida que a luz avançasse, revelando as promessas de Deus mais uma vez. Mas mal sabiam eles que uma serpente se oculta nas sombras, dando conta do desespero que lançaria no futuro da nação. O que mais o Senhor revelaria em seu plano soberano? A batalha pelo coração do povo de Israel apenas começava. Na manhã seguinte, o sol despontava através das colinas do acampamento israelita, trazendo à luz um novo dia carregado de expectativa. Josué levantou-se cedo, sua mente ainda ecoando as palavras do príncipe do exército do Senhor. Havia uma urgência palpável em seu coração. Ele sabia que a consagração do povo era vital, não apenas para a próxima batalha, mas para sua própria sobrevivência espiritual. Reuniu, então, os líderes das tribos em um lugar elevado. Reuni todas as famílias, pois o Senhor nos chamou para um momento de purificação, disse ele solenemente. O povo se aglomerou, a expectativa misturada com temor e reverência, os olhares refletindo a gravidade do chamado divino que fora feito. Josué declarou: o Senhor falou comigo. Ele nos disse que precisamos de um compromisso renovado com Ele antes de continuarmos a jornada. Cada um deve examinar seu coração, afastar-se de toda idolatria, e consagrar-se ao Senhor. Estamos entrando em uma nova fase, e somente aqueles que estão dispostos a obedecer poderão avançar. E assim, o povo começou a se reunir em torno do altar que Josué havia ordenado que se erguesse. As tribos se misturaram, formando um único corpo, todos prontos para se voltarem para Deus em busca de perdão e renovação. Enquanto isso, nas sombras, os líderes cananeus estavam em alvoroço. A notícia da vitória em Jericó e da consagração iminente de Israel havia chegado a eles como um vento gélido. O rei de Jericó, profundamente alarmado, convocou uma cúpula de guerra. Precisamos agir antes que esse povo ganhe mais força. Eles são mais do que humanos, são guiados por um Deus que faz maravilhas.
Suas palavras ressoaram como um metálico clangor, fazendo ecoar o medo e o desespero entre seus aliados. Uniremos nossas forças, gritou um dos generais, batendo suas mãos. Devemos nos unir e atacar antes que eles possam se preparar ainda mais. Se continuarmos assim, em breve, não teremos mais cidades para defender. O plano foi decidido, e as tribos cananeias prepararam-se para atacar, ignorando que a resposta à sua angústia estava se formando nas mãos do Altíssimo. De volta ao acampamento israelita. A cerimônia de consagração iniciou-se com rituais de purificação e sacrifícios. As vozes do povo elevaram-se em adoração, ecoando a reverência a Yahvé. Liberta-nos de nossos pecados, Senhor, clamou um dos sacerdotes. As lágrimas escorriam pelos rostos dos israelitas enquanto um sentimento de unidade e devoção começava a preencher suas almas. Josué, percebendo a intensidade do momento, ergueu suas mãos e chamou o povo à atenção. Lembrem-se do que foi falado a nós. Deus prometeu que estará conosco, mas é necessário que nos mantenhamos fiéis a Ele. A obediência e a santidade são nossas armas mais poderosas. Assim, a adoração se intensificou, e enquanto o povo orava e se entregava a Deus, uma luz sobrenatural parecia pairar sobre eles. E então, bem no meio de sua consagração, houve um silêncio pesado. O Espírito Santo interveio, e a voz do Senhor ecoou através de Josué: vocês são meu povo escolhido, e eu levarei cada um de vocês através das batalhas que estão por vir, mas cada um deve estar preparado. O futuro é incerto, mas a fidelidade será sua fortaleza. Bastou essa declaração para que uma nova determinação invadisse o acampamento. Os israelitas, com a fé renovada, começaram a se preparar para as novas investidas. A urgência de se consagrar não era apenas um rito, mas a chave que abriria as portas de um novo capítulo em sua história. Entretanto, nas trevas do acampamento cananeu, a determinação do rei de Jericó crescia. Ele havia conseguido alinhar as forças do inimigo, mas no fundo de sua alma havia um pressentimento de que sua confiança em ídolos e rituais poderia não ser suficiente para deter o avanço dos israelitas. O mistério da batalha se aproximava, e na contagem regressiva para o confronto, uma sombra obscura prenunciava um embate não só territorial, mas espiritual. As duas forças se preparavam, uma em busca de avançar e triunfar sobre a terra prometida, a outra em um último esforço para preservar suas vidas e suas crenças. À medida que os tempos se aproximavam para a batalha, o campo estava pronto para o confronto final, e um novo mistério começava a se desdobrar nas páginas do plano soberano de Deus. O que ocorreria ao povo de Israel e seus opressores em meio a esse desenrolar de fé e poder? A cena estava sendo armada, e a resposta acerca da verdadeira força que reside na obediência e na fidelidade ao Senhor prestes a ser revelada.